Estimados de Cristo Jesus, que Deus esteja sempre a nos abençoar e nos orientar com a sua palavra. Amém. Hoje nós queremos, como já dito no início do culto, refletirmos nas palavras do Salmo 123, um salmo, podemos dizer assim, curto, um salmo bem pequenininho, mas com uma mensagem grandiosa e importante para a nossa vida, para cada momento em que vivemos neste mundo. Podemos dizer que este salmo ele pode ser dividido em duas partes, e da mesma maneira nós queremos conduzir esta nossa reflexão, olhando estas duas partes do salmo, e depois podendo ver o que nós ainda podemos aplicar para a nossa vida. O salmo inicia dizendo assim: Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Esta é a primeira parte do salmo. Uma parte que poderíamos dizer que fala de olhar para Deus. O salmista está aqui olhando para Deus. E talvez temos que perguntar-nos: nós buscamos olhar para Deus em todos os momentos da nossa vida? Ou apenas quando temos interesses? Ou apenas quando estamos numa grande dificuldade? Aqui é interessante duas colocações que o salmista utiliza, que muitas pessoas podem criticar o cristão, ou ainda criticar o relacionamento do cristão com Deus, ou ainda querer justificar ficar longe de Deus por causa disso. Primeiro, o salmista diz: levanta os olhos a ti que tens o trono no céu. Para alguns isto pode parecer que Deus está infinitamente longe. O trono de Deus está ali no céu, então Ele nos largou aqui. E muitas pessoas chegam até a dizer que Deus, Ele criou ali o mundo e deixou que Ele evoluísse por conta própria. Deus abandonou, Deus esqueceu isso. Será que tem razão? Será que às vezes nós também não agimos assim? Deus está muito longe de mim, não preciso me preocupar em querer agradá-lo, em querer ouvir a sua voz, em querer cumprir os seus mandamentos, em querer me aproximar dele. Na leitura do Evangelho é até dito que os conterrâneos humanos de Jesus, de Nazaré, que conviveram com ele quando criança, não aceitaram. E ele não pôde realizar quase nenhum milagre, apenas curar alguns doentes, porque não aceitaram ele, debocharam, falaram: não é ele o filho do carpinteiro? Está lá os seus irmãos, as suas irmãs, ele cresceu aqui conosco. Eles não aproveitaram a sua proximidade com o Salvador. E alguns até menosprezam o Senhor por isso também. E nós acabamos de cantar que Deus nos conhece muito bem. Apesar de Deus estar lá no trono celeste, Ele conhece toda a nossa vida. A nossa vida é um livro aberto. E isto não significa uma distância que o salmista está colocando. O salmista coloca isso aqui para mostrar a infinita superioridade do Senhor para conosco. Sim, Deus é infinitamente superior a nós. Nós somos criaturas dele. Não somos conselheiros de Deus e nem somos maiores do que Deus. Engana-se quem pensa assim. Engana-se quem quer ordenar o Senhor a fazer as coisas ou ainda achar que Deus procede de maneira errada na nossa vida. Muito pelo contrário. Devemos, como salmista, levantar os olhos a Deus
e reconhecer que Ele é infinitamente superior a nós e que nós precisamos dele. E aí entra o segundo versículo do Salmo, que talvez quando nós ouvimos num primeiro momento, nós pensamos o que o salmista quer dizer com isso? Como que nós vamos olhar este versículo em pleno ano de 2024, desculpem, que temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras para não sermos mal interpretados. Como o escravo depende do seu dono e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Temos que nos sentir como escravos, empregados de Deus. E então, na Bíblia de Estudo da Reforma, este versículo é explicado assim: os servos, os empregados, estão atentos às mãos de seus senhores, dos seus donos, tanto pelo bem que vem, quanto pela direção que os coloca em ação. Então, esta expressão que o salmista está usando é: nós devemos ser como os empregados que dependem também da ordem do Senhor, da ordem do seu dono para o que fazer. Logo, nós somos servos do Senhor. E nós fomos livres para servir. Nós fomos libertados da condenação eterna para servirmos a Deus, não para servirmos a nossa natureza e nem fazermos o que nós bem entendermos. Muito pelo contrário. Nós estamos livres, mas para servir ao Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Por isso nós precisamos estar atentos às suas orientações. Por isso nós vamos olhar para Deus. Por isso nós vamos buscar dele as orientações. Por isso que os nossos olhos devem estar atentos ao Senhor. Estar atentos à mão de Deus pelo seu bem e pela sua direção. Olharmos o que Deus quer para a nossa vida. E Deus quer que nós testemunhemos a sua palavra. E Deus quer que nós fortaleçamos a fé que Ele colocou em nosso coração. E muitas vezes nós temos que olhar como o apóstolo Paulo. A tua graça me basta. Eu fico forte quando estou fraco, pois na minha fraqueza a sua força me fortalece. É muito importante aquele versículo, ou aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 12, onde nós temos o apóstolo Paulo, que era uma pessoa muito religiosa, ele dizendo que ele não ia se gabar das suas coisas, se bem que ele poderia até se gabar. Mesmo antes da sua conversão ao cristianismo, ele era um exemplo de fé, não de fé cristã, mas na fé no que a religião dele ensinava. E depois, quando foi convertido pela ação do Espírito Santo, seu encontro pessoal com Jesus no caminho para Damasco, ele então começa a testemunhar esta mensagem vigorosamente e não se exaltando, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo dizia que ele era o pior dos pecadores. Ele não iria se gabar dele, mas sim do que o Senhor havia feito nele. Ele seguia as orientações de Deus. Ele estava atento à direção que Deus colocava na sua vida. E podemos nos perguntar, e nós? Estamos atentos à direção que Deus coloca em nossa vida? Ou às vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos e rumos? E por vezes até achando que o Senhor nos esqueceu. E novamente eu lembro o hino que nós cantamos. Deus conhece todo o nosso coração, toda a nossa vida. Deus comigo sempre está. Deus com vocês sempre está. Sempre estará, nunca nos abandonará. Por isso, quando nós temos a fé em Cristo em nosso coração,
Nós temos que nos sentir realmente dependentes de Deus, como o escravo depende do seu dono. Sabermos o que Deus quer, como o escravo tem que saber o que o seu dono quer. Como o empregado tem que saber o que o seu patrão quer. Nós não podemos agir por conta espiritualmente. Nós devemos ser guiados pelo Senhor, atentos à sua mão, ouvindo o seu ensinamento e sabendo o que lhe agrada e o que não agrada, o que podemos e o que não podemos fazer, aonde estamos errando e aonde devemos nos arrepender. É muito interessante quando ouvimos o chamado do profeta Ezequiel no texto de hoje, aonde é dito assim para ele: eles são teimosos e não me respeitam. É para esses que você vai falar, para aqueles que não querem me ouvir. Eu estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. O profeta Ezequiel não foi mandado para ser legal, para agradar as pessoas, não foi mandado para falar o que ele pensava, não foi mandado para enxergar a época e achar o que cabia para se falar ali. Ele foi chamado para dizer o que o Senhor queria dizer. E ele não tinha que se importar se as pessoas iam ou não iam ouvir ele, mas eles saberiam que lá esteve um profeta. E então nós olhamos esse texto do Salmo 123 e pensamos: eu tenho que realmente ser um servo do Senhor. Não importa o que as pessoas pensam, não importa como elas me julgam, não importa o que o mundo quer nos ensinar, não importa o que dizem que é o certo, o que é o errado. Para nós cristãos, o certo sempre será o que Deus nos orienta. Não é porque todo mundo faz o errado que deixou de ser errado. Muito pelo contrário, o errado continua sendo errado e o será até o fim dos tempos. Por isso nós temos que, como os escravos, como os servos, estarem atentos à ordem dos seus patrões, seus donos, do Senhor Jesus, pois Ele é o Senhor da nossa vida. Ele nos comprou com o seu alto sacrifício, com o derramar do seu sangue, com o entregar do seu corpo. Cantamos no início do culto: eu nunca vou saber o preço dos meus pecados lá na cruz. Não tem como nós quantitarmos isto. Custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus, e não apenas o meu perdão, o perdão de vocês e de todas as pessoas. Por isso não tem porquê nós cristãos não olharmos para o Senhor, ficarmos atentos às suas ordens ou ao seu querer, ou ainda, para ficar melhor, a sua direção. Qual a direção que o Senhor coloca em nossa vida? E a direção é: ide e testemunhai, falai do Evangelho, falai do Salvador. Mostremos quem é que mora em nosso coração. Falemos do Senhor Jesus como aquele que realmente nos salvou. E então, a segunda parte aqui desse texto, que diz assim: tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. Aqui nós temos que olhar esse texto realmente com um olhar espiritual. Sabemos que muitas vezes nós vamos ser zombados espiritualmente, perseguidos, negligenciados e tantas outras coisas que nos farão até querer abandonar a nossa fé.
até querer de parar de prestar culto ao Senhor, parar de dedicar tempo para Deus, porque por vezes muitas coisas aparecerão como mais atrativas para a nossa vida de fé. Muitas outras coisas querem ocupar o lugar do Senhor. E os inimigos de Deus querem nos afastar de Deus. E por vezes zombam da nossa vida de fé. Zombam da nossa espiritualidade. Zombam da nossa crença. Dizendo que tanto faz ir uma vez na igreja, ir toda semana, ir uma vez por ano, tanto faz. Deus é amor. Há pessoas que ensinam isso. Há pessoas que dizem que podemos negligenciar o Senhor, que lá no fim Deus não vai condenar ninguém. E a palavra é diferente. A palavra de Deus nos ensina que todo aquele que crê em Jesus, este vai ser salvo. E a fé em Cristo nos dá direção para a nossa vida. A fé em Cristo nos leva a querer ter uma vida de culto, uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida apegada ao Senhor. Mesmo que não seja somente no templo, e não deve ser somente na casa de Deus. Mas aqui nos reunimos como família de Deus, como membros desta congregação, como cristãos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E por vezes nós somos zombados, porque a igreja é fraca, a igreja é fria, a igreja isso, a igreja aquilo. E nós lembramos que quem salva é o Senhor. Por isso nós temos que clamar por misericórdia de Deus, por compaixão de Deus, que Ele venha agir em nossa vida, porque os nossos olhos não estão voltados a pessoas, a materialidade, as coisas deste mundo. Mas os nossos olhos estão voltados ao Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos perdoar, para nos salvar. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse salmo, ele é aplicado da seguinte maneira: nossos olhos devem estar em Deus, tanto para receber suas bênçãos, quanto para cumprir suas ordens. Somos servos de um Senhor misericordioso. Contudo, quando o nosso tempo de serviço é preenchido com o desprezo de outros, ficamos cansados de esperar pela justiça de Deus. O Senhor tem realmente misericórdia de nós em Cristo Jesus. Ou seja, muitas vezes quando somos zombados, desprezados, ridicularizados por sermos cristãos, nós ficamos cansados. Por vezes queremos até fazer que nem os discípulos certa vez fizeram quando Jesus não foi aceito numa das cidades. Senhor, mande jorrar fogo para acabar com esta cidade. E nós temos que lembrar que cada dia em que estamos neste mundo, cada dia que até passamos por estas zombarias, por estes desprezos, tanto dentro como fora do círculo religioso, ainda é um dia da misericórdia do Senhor. Pois ainda há tempo para a palavra de Deus ser anunciada. E nós podemos anunciar para aqueles que nos desprezam, para aqueles que por vezes falam que é perda de tempo ser cristão, que há tantas coisas neste mundo. E nós, como servos do Senhor, atentos à mão do nosso dono, o Senhor, nós vamos seguir vivendo esta vida, testemunhando este amor maravilhoso de Deus. Um amor que transcende, que vai além da nossa cabeça. Que nós não entendemos o amor de Deus, não é igual ao nosso amor. Por isso nós não conseguimos amar por nós. Nós precisamos do amor de Deus.
Porque este amor maravilhoso de Deus vem buscar todo aquele que é pecador. Todo aquele que merece a condenação eterna, é este amor de Deus que vem buscar. Nós merecemos esta condenação, mas somos agraciados pelo perdão de nós. Nós já temos esta compaixão de Deus em nossa vida. E então nos perguntamos, as pessoas que nos cercam merecem também este amor? Merecem ouvir do amor de Deus, pois Deus nos mandou falar. Porque elas, como nós, são merecedoras da condenação. Mas nós fomos agraciados, porque a mensagem do Senhor chegou até nós. Muitos, talvez todos nós que estamos aqui, fomos batizados quando crianças. Ninguém nos perguntou se nós queríamos isso ou não. Mas nossos pais foram lá, confiantes no amor de Deus, na ação de Deus na nossa vida, e queria nos perdoar. Talvez nos nossos batizados choramos, esperneamos, jogamos água, não queríamos estar ali. E Deus agiu em nossa vida, nos trouxe para a sua comunhão, nada passou por nós, é tudo ação de Deus. A compaixão e a misericórdia é ação de Deus em nossa vida. Mesmo para aqueles que nos zombam e nos ridicularizam, a compaixão de Deus é obra dele na vida deles também. Porque Jesus também morreu por eles. E cabe a nós não julgarmos, mas anunciarmos o seu amor. E sabendo que mesmo desprezados, mesmo zombados, o Senhor continua conhecendo a nós. O Senhor continua sabendo cada momento da nossa vida, quando levantamos, quando sentamos, quando estamos alegres, felizes, quando estamos chorando, angustiados, até quando nós mostramos para as pessoas que estamos felizes, mas lá dentro a dor é imensa. O Senhor conhece cada momento nosso. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que nós realmente olhemos para o Senhor, busquemos a sua orientação, a sua compaixão, sabendo que Ele não nos abandona e que a nossa vida aqui neste mundo não irá passar desapercebida para as pessoas que estão ao nosso redor. Assim como o profeta Ezequiel ouviu, fale da minha palavra, fale o que eu quero dizer, quer eles ouçam, quer não ouçam, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Da mesma maneira nós, vamos viver o que o Senhor nos orienta, vamos seguir os seus mandamentos, vamos testemunhar a nossa fé, vamos viver como o escravo depende do seu dono, como a escrava depende da sua dona. Vamos olhar para a mão do Senhor, que nos dá bênçãos e nos dá direção e propósito para esta vida, pois as pessoas ao nosso redor, talvez não no primeiro momento, talvez só depois que nós formos chamados pelo Senhor, vão dizer, esteve entre nós um servo, uma serva do Senhor, que viveu a sua palavra e que proclamou o seu amor para cada um de nós. Por isso, continuemos clamando pela misericórdia, pela compaixão de Deus em nossa vida, pois nós dependemos dela diariamente. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.